No episódio de hoje nós vamos receber a Alessandra da empresa Dr. Valuation, uma consultoria voltada para empresas na parte de gestão financeira e capacitação das empresas. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curte, compartilha, aperta o sininho aí que você fica sabendo dos próximos episódios aqui do Seducast, então vem comigo! Estamos no ar com mais um episódio aqui no Seducast, o podcast da Sedu Seguros. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial, porque ela já é cliente de longuíssima data. Era a gerente administrativa de um cliente nosso que continua. Agora ela já saiu, já foi para outra empresa, já empreendeu e continua sendo cliente nosso. Alessandra, Olá, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você Obrigado pelo convite. É um prazer aqui. A gente vai contar a tua história aqui, que é uma história muito legal. E eu quero divulgar aqui, né, o teu novo projeto, novos projetos, né, que não são, é mais de um aqui. E é isso aí. Então, fica ligado aí que tem muita conversa legal. A Alessandra hoje está trabalhando numa empresa que chama Dr. Valuation. Conta um pouquinho aqui da história. Aliás, assim, antes, né? Você trabalhava numa outra empresa e levou a gente para onde você vai, a gente vai junto com você, com certeza. Né? Legal, fico feliz. Né? Parcerias, né? Esse tipo de parceiro a gente tem que manter, eu falo. Esses bons parceiros é o que leva a gente para o sucesso. Então, vou contar um pouquinho, né? A gente se conhece, sei lá, a gente estava tentando fazer as contas. Anos, hein? Já deram mais de 10, mais de 18. 18. Ixi, nossa, aí entregou a idade. Faz mais 18 e a gente já tinha mais 18 na época. É verdade. Não, talvez seria um trabalho, né? Infantil. Não. Então, aí nós trabalhamos lá, então foi muito produtivo naquela época. Eu cuidava de todo o administrativo da empresa e era uma empresa menor que ela foi crescendo. Teve um planejamento diferente de algumas empresas, teve um planejamento estratégico muito bem desenvolvido, né, pelo sócio. E aí, o legal da parceria foi que eu fui apoiando no administrativo financeiro, dando suporte para que a empresa crescesse com estrutura, né? Legal. Do que aqueles sobradinhos que faz 3 e esquece de fazer o alicerce e aí derruba tudo. Né? E aí foi muito produtivo e durante todos esses anos a gente sempre pensou em proteger a questão da empresa e também do RH, né? Que é tão importante. Nós lidamos com pessoas o tempo todo e elas que merecem o nosso cuidado. Né? E quando a gente tem os colaboradores felizes, suportados, tudo flui bem. Sem dúvida. São as pessoas que estão ali, né, atuando e fazendo o sonho crescer e se desenvolver. Né? A gente fala que as pessoas são as únicas que são os problemas e as soluções. É só através delas. A gente pode ter o AI, pode ter todas as questões, mas quem vai resolver os problemas são as pessoas. Sim. Né? Então, é bem importante a gente manter esse clima feliz, né? Confortável, que as pessoas consigam estar na empresa e sabendo que elas estão assistidas. Sim, não, super importante. A gente vai falar disso também. Fala aqui da Dr. Valuation, aliás. Que linda. Isso que é Dr. Valuation, governança e gestão. Eu sei que vocês fazem um trabalho muito legal na parte de consultoria para empresas, né? Exato. Conta um pouquinho do trabalho. Você chegou lá faz pouco tempo, tem né? um aninho. Um ano que você está lá. A minha história com a Dr. Valuation, ela vai um pouquinho... Volta 10 aninhos atrás. Foi um professor, eu sou pós-graduada em gestão empresarial pela FGV. Legal. E o professor Márcio, ele trabalhava como consultor independente. Então, ele entendeu que ele não estava conseguindo mais administrar todas as demandas, e ele também não é um ser que sabe de tudo. Começou a crescer, né? Começou a crescer, a operação, legal. E algumas demandas mais específicas de logística, de produção. Aí ele começou a trazer alguns consultores e aí formou a Dr. Valuation. Legal. Né? Então, hoje o que nós fazemos? Nós damos o apoio principalmente para os empreendedores que não têm essa profissionalização na empresa. Né? Porque como é tudo muito dinâmico, a gente só vai resolvendo o problema pagando incêndio, vai resolvendo e vai ganhando dinheiro, né? Que é o que a gente espera, e acaba esquecendo os processos. E aí, quando você
fala, tô cansado, quero me aposentar, vou vender. Aí põe para venda e quanto que vale? Aí não tem processo, não consegue comprovar. Não tem métrica. Não tem métrica, ou se não, tá com problema, não consegue resolver. E aí a gente entra como um médico fazendo um diagnóstico. E aí a gente trabalha por módulos. Certo. Porque a gente entende também que o empreendedor, a questão financeira sempre pega, né? Então, o recurso é limitado. Então, a gente vai nas maiores dores, a gente foca e vai resolvendo modularmente. Então, conforme ele vai precisando, e a gente vai trocando de áreas. Porque o que a gente fala é que o nosso maior legado é entregar o contrato, né? Finalizar o contrato, porque a gente sabe Sinal que quando concluiu entregamos é igual os filhos para a vida. Tá, então, vocês pegam o filho, ajusta, arruma a criança. E é uma questão de sucessão também, que acontece muito. Sim. O pai faz tudo há muitos anos, né? Desde a época que não tinha internet, então você não... acostumado de um jeito, o mundo mudou, não se adapta. Não se adapta ou não atualiza, e o controle é tudo na cabeça, e aí a gente vai lá implantar ERP, então faz toda essa estrutura e deixa horizontalizada essa questão da gestão. Legal. Porque não fica aquela questão de todo mundo, é o dono. E aí estressa demais, cansa demais, né? Legal, acho o nome muito bom, né? E eu acho interessante porque isso é bem o que você falou, né? O empreendedor brasileiro, o empresário, o brasileiro, ele é muito empreendedor, mas muitas vezes ele não tem nem o conhecimento, mas ele se lança e vai e monta uma empresa. Ele conhece bem o negócio dele, ele sabe executar bem, mas ele às vezes falta a visão de negócio, de gestão, de estratégia e valuation especificamente, de visão qual é o valor desse negócio, né? A métrica de valuation para nós aqui é super claro, assim, e é super importante. É um número que a gente tem lá, né, no nosso método de chegar num valuation, e eu tô olhando sempre ele. Mesmo que o empresário não queira vender, ele tem que ter esse olhar para o valuation, porque esse é o valor real do negócio dele, né? E aí você precisa estar atento o que o mercado está seguindo, porque senão você acaba virando uma empresa de máquina de escrever, o cara que não olhou não atualizou. Sim. Né? Então, e hoje em dia, então, com o advento de inteligência artificial, vai ter muita máquina de escrever aí. Vai ter máquina de filme, de escrever, fax. Mas o mais engraçado, que assim, eu também sou muito tecnológica, gosto muito. Aí a gente vai em alguns eventos, vê tudo muito moderno, só que às vezes a gente vai entrando nas empresas, as empresas estão nos anos 90. E assim, são empresas prósperas, que faturam muito bem, mas vocês entram em várias empresas de vários mercados, né? Meio igual a gente, assim, né? Acaba circulando em grandes indústrias, serviços. Porque como a gente tem vários consultores que nós convidamos para o projeto, então aí a gente traz o especialista naquele segmento, negócio, né? Legal. Então, e a gente vai aplicar processos e trazer a governança. O que é a governança? É trazer os comitês para que essas pessoas se sintam pertencentes a essa empresa, então elas vão trazer as soluções, né? E não soluções financeiras. Você não vai... Normalmente, no começo, às vezes, ninguém ouve ninguém, né? Então, é aquela confusão, ninguém fala com ninguém. Às vezes, o cara do faturamento tem uma ideia, ou ele sabe que se ele alterar alguma alíquota, e ele vai melhorar aquele tipo de faturamento e vai reduzir, sei lá. A gente já teve casos de R$600 mil de redução, porque uma pessoa da operação tinha visto aquilo, só que ela não era ouvida. Então, esses muitas comitês... vezes são problemas de comunicação. Exatamente. Mesmo, né? A maioria é comunicação. E a parte do alta direção, né? Ao conselho. Do conselho. Isso, o conselho. Então, a gente junta todos os sócios e o professor Márcio Roberto, ele participa. Vocês criam ali um conselho quando a empresa não tem, né? Exato. É criado a maioria conselho. não tem. Então, né? É o dono, mas o dono... Então, Os a gente donos tira, se falam, pulveriza esse poder e a decisão no coletivo. Legal. E aí a comunicação melhora. Isso é muito bom, né? Porque aí tira o peso também até do sócio, né? De tomar a decisão e de um olhar de fora também, né? Exato. Porque eu sinto isso, assim, eu como empresário,
a gente se provoca muito de estar em eventos, em reuniões, ouvindo. E conversar, e amigos que são empresários, mas, de certa forma, o empresário ele é um ser mais isolado, né? Sim. Porque, primeiro, que é ele que decide. Exato. E ele fica ali muito negócio dele, e quando vê, peraí, e um outro olhar, né? Se eu trouxer um conselheiro, se eu trouxer um consultor, é né? um contraponto, né? Exato. É um olhar de fora. Sim, super importante. E aquela coisa também, quando a gente fala do empresário, ele é muito solitário mesmo. Então, o lobo solitário. Exato. Né? E quanto maior a altura na cadeia da estrutura, ele vai se isolando. Mais se isola, é verdade. E aí ele só recebe demanda, ele não troca. Então aí acaba ele tendo dar direção só. Às vezes ele pega um viés que talvez não é o correto, ou ele não iria por isso, mas ele já entrou nessa... Às vezes está num automático já ali, foi, né? Então, confia, não, é isso, eu sei, eu faço, né? Mas isso, o mundo está mudando, né? Está se transformando cada vez mais rápido, e quem não acompanhar vai ficar na história. Vai ficar para trás. Ontem eu vi, a Microsoft anunciou, não sei se foi ontem ou antes de ontem, anunciou a inteligência artificial deles, que vai integrar com todo a Microsoft inteiro, com Windows, Word, Excel, e-mail, tudo. Você chega, você fala com ele já resume teus e-mails, já fala o que você pode falar para o cliente. Então, tá automatizando tudo. Tem que tomar bastante cuidado. E tá mudando, tem que tomar os cuidados, né? Até para a gente não perder o fio do pensamento mesmo, né? Porque a gente já não quer começar ficar a repetindo, vai delegando o pensamento. E a gente tem que ser o crítico disso tudo, né? Mas eu acho super válido. Não, se for para trazer uma... para a parte da operação, né? Sim, de o operacional isso. É isso. Vai ser cada o que vez eu falo, mais... estudem. Porque realmente a parte vai ser... Eu prevejo aí, né? Tá todo mundo falando, é uma bomba no Brasil, né? É uma bomba, exatamente. Porque a maioria das pessoas são operacionais, e agora esse operacional vai morrer, vai sumir cada vez mais, né? E onde vai ficar essa turma? Tem que buscar conhecimento, né? Cada vez mais. Sempre foi importante, mas hoje em dia eu acho que é mais do que urgente. Né? Porque a gente vai entrar nos analfabetos digitais, mas de um âmbito mesmo de não acesso. Né? Eles vão ser bloqueados de acesso. Então isso é bem perigoso. É preocupante, né? E aí eu acho que é uma questão governamental mesmo, de dar esse apoio, esse suporte. Porque quando a gente fala eixo Rio de São Paulo, é tudo muito tranquilo. Né? Mas igual a gente está operando lá em Fortaleza, que na verdade é São Gonçalo, é ao lado, e é outra realidade. Muda completamente. É outra realidade. Então, assim, a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Muito. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente também fica naquele viés de que é tudo automático, mas quando a gente vai para dentro das empresas tem muita coisa... Antiga, tem muito trabalho para ser feito. É interessante que você comentou, né? Eu percebo isso também, né? A gente acaba fluindo por várias empresas de vários segmentos, né? E às vezes a gente chega em empresas que, quando você está fora, você tem uma visão. E aí você olha, e a empresa é boa, de sucesso, de nome, mas aí você entra na empresa, nós aqui, fazendo a parte de gestão de seguro, a parte de benefícios, né? De saúde, odonto, vida, às vezes o seguro da empresa, a gente vê, nossa, a empresa é líder de mercado, é top, mas está muito desorganizada. E aí eu vejo que para vocês, né, é um baita mercado, porque falta profissionalismo, né? É muito papel, é muita informação na cabeça de algumas pessoas. Né? Eles já são bons, mas está escorrendo por falta de estratégia. É o que eu falo, se você já é líder de mercado, você poderia ser 3 vezes mais, né? Ou ter passado todo mundo. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque realmente a realidade do Brasil real não é essa realidade do aí, não é. É uma coisa que está muito para trás. Isso eu estou falando em empresas middles, né? Sim. O empreendedor dos anos 90. Então, é esse pessoal. O pessoal das fintechs, o pessoal mais jovem, aí sim, eles já entraram. Mas tem muito mercado para todo mundo, né? E tem muita indústria antiga. Muita assim, indústria. Né? Nós mesmos, que a gente está hoje num mercado que é um mercado antiquíssimo. Mercado de seguro, sistema financeiro e mercado de seguros está na origem da humanidade, quando começou a fazer comércio, né? E a gente percebe que tem muito corretor, por exemplo, que está nos anos 80 lá mesmo, né? Operação, vendendo e tal, né? Então, quem não se atualizar tá muito rápido, né? Tá mudando muito. E a gente tem que ter muita sensibilidade, principalmente a consultoria, de não chegar e
derrubar, é assim, você precisa ser assim, sabe? Não, meu bem, você tem que trazer a realidade dele e aos poucos. Sim. Você tem que ir passo a passo, porque senão a pessoa fala, aí você bate o prego no caixão. Porque ele fala, eu não consigo, eu não vou sair do A para o Z. Sim. Eles não conseguem. Não dá, então a gente sempre fala, vai com calma, vai, faz uma coisa, né? Automatiza um processo, sente, aí ele vai acalmando. Porque o novo também assusta. Sair de zonas de conforto. Exato. Ali, né? A gente tem bastante cliente que é consultor, né? E aí eles falam isso. Às vezes você chega, precisa mudar. Ele fala, não, mas eu vim até aqui agora, eu sei fazer. Você tá querendo falar para mim como eu devo fazer o negócio? Eu trouxe a empresa até aqui. Tá, você trouxe até aqui. Mas daqui para frente vai exigir que você mude para outra. E é difícil, né? Nós aqui estamos passando por isso. A gente está num momento de crescimento, de desenvolvimento, que eu tenho falado com o meu sócio. Falar, agora a gente precisa mudar. A gente precisa, claro, a gente vai preservar o que a gente é bom, fortalecer o que já é bom, e o que não é, a gente precisa buscar para se desenvolver, porque senão nós não vamos chegar onde a gente quer, né? Então, esse crescimento, esse é o desafio, mas tem que se reinventar sempre, né? Tem, e assim, o que acontece muito é o pessoal ter essa questão do, eu sou líder de mercado, o que eu faço ninguém faz, só que assim, vai chegar uma hora que vai dar problema, né? Sim. Então, assim, aproveita, faz a sua aposentadoria, né? Valora a sua empresa para que isso aconteça. Então, é bem legal quando acontece esse tipo de coisa. Eu vi que vocês têm vários serviços, né, de consultoria, e tem um lá que vocês falam que é justamente de entender o valuation da empresa. Isso. Tem muito empresário que não sabe nem a conta como ele não faz, sabe nem né? como faz. O que é o valuation? Antigamente, né? a gente fala que o valuation chegava assim, falava assim, quanto que você fatura? Aí multiplica por 12 e esse é o valuation. Não, existe toda uma métrica, né? Uma técnica de fluxo de caixa, mas também você faz a análise em que segmento que ela tá sendo feito. A gente olha principalmente os números reais e validados, né? Então, todos, a gente fala que é os por dentro, né? Todos em balanço, porque o brasileiro também tem essa coisa de não estar tudo no balanço, né? Dependendo do negócio, o cara... Essa informalidade na hora da venda, ela é desconsiderada. Sim. Mas tem aqui... Esquece. Não tem. Não está no balanço, não tem. Então, o que acontece é a pessoa fatura muito, né? Fatura muito informal. E aí fala, não, ele faz essa conta de padaria de 12, e aí ele fala que vale isso. Só que quando a gente traz, infelizmente, a gente vai reduzir isso, 30%, 40%. Ele fala, poxa vida, mas... Então, aí a gente fala, quer ajuda? A gente pode ajudar, ou você pode contratar uma pessoa especialista, porque o importante, aí eles, no meio do caminho, quando a pessoa vem para Doutor Valuation via mídia, né, pelo nome, né, aí eles vêm, sempre essa questão. Aí a gente apresenta os nossos serviços e normalmente a frustração do negócio não estar funcionando do jeito, ou ter tentado várias vezes e quer se desfazer. E aí, quando a gente consegue arrumar a casa, aí a pessoa, entre aspas, desiste da venda e abraça o projeto novamente. Porque a gente acabou solucionando aquelas coisas que ele já tinha falado, cansei. É o que eles falam. O cara se apaixona novamente pelo negócio. Exatamente. Né? Nós somos os irmãos à obra da gestão. Legal. A gente vai àquela casa que está com aquela goteira que não resolve, que arruma. Ajeita tudo. Arruma a casa. Legal. Se você quiser vender, você vai vender melhor, porque ela vai estar toda organizada. Ou você ressignificou tanto que voltou a se conectar. Cara, e você se reconecta com o seu negócio. A questão de propósito, né? Ele voltou a enxergar propósito ali. Exatamente. Né? E tem muita questão familiar também. Tem muitos conflitos tem familiares. Muita empresa familiar, muito. Né? Nossa, empresa familiar é uma outra história, né? É impressionante como que aí tem um outro tempero ali, uma composição que você entra nas relações familiares. São 100%. A gente tem bastante cliente em empresa familiar. Tem umas que, é impressionante como flui bem, assim. E tem umas que a gente vê muito problema, assim. Não é fácil. Eu acho que eu não saberia lidar, Eu assim. não falo que não. Eu falo, meu marido, parabéns, continue aí onde cada você está. Eu também, cara. Eu não sei, eu não trabalharia com a minha esposa, eu também não prefiro trabalho. Voltar, dia seguinte, aí como foi teu dia e tal. Senão você fica numa... Eu conheci muitos casais sócios que
Eu falo, meu, como é que você consegue, né? Você passa o dia inteiro com sua esposa falando de negócio. E vira a chavinha. Mas eu já vi gente que tinha isso, virava a chave, tomava um vinho em casa, não falava nem de nada de negócio. Mas eu acho que é uma das chaves. Tem que ser. Mas na crise não tem como. É difícil. Na crise não vai ter. Então, assim, quando tá tudo muito dentro da normalidade, você abre o vinho depois. Tá tudo bem, a gente abre o vinho. Senão vai ter o conflito. Vai trazer para casa, né? Vai trazer. E aí a gente, com a implantação do conselho, é uma das coisas que, principalmente no familiar, o pai ele sempre resolve tudo e ele não ouve a opinião ou do filho que está começando ou da esposa que dá o suporte. Que tem isso, tem os papéis pai, filho e que tem que ser superado, tem que serem superados ali na empresa, né? E uma coisa que a gente fala também, não é porque você é filho que você vai ser o sucessor. Você tem que trabalhar para isso. Né? Você vai ter que ser tecnicamente competente para que isso aconteça. Aí eles se animam, porque às vezes também tá numa zona de conforto, vai ser meu um dia. Só que não vai, porque ela vai morrer, se você não cuidar. Sim, não adianta, né? Às vezes é melhor então repassar. Então, ou os que não têm sucessores, né, de fazer uma sucessão profissional, né, ou fazer um IPO, então assim, depende muito do que... sucessão, né? Tem que existir, ou IPO, venda, ou doa para uma ONG, fazer alguma coisa, porque quando a pessoa for embora, vai ter que ter, senão fica bloqueada aí o resto da vida e não resolve. E eu acho que a questão do legado é muito importante para os empreendedores. Você fala, passei a vida inteira fazendo determinada coisa, construindo, e no final vai acabar assim. Né? A gente estava agora gravando, antes de você, um empresário, que o episódio já foi pro ar, enquanto a gente está conversando aqui, que ele tá nesse momento, ele falou, 2025 eu vou pendurar o boné, ele falou, e já tá numa fase de chegar nesse momento, né? E ele falou muito disso, eu já deixei um legado, a empresa tem um legado, a empresa é maior do que eu já não sou a empresa mais, meu nome é parte da história, são vários nomes, né? E ele está fazendo certinho essa parte aí de como fazer essa sucessão, essa transição. E é muito legal ver isso, mas a maioria das vezes as pessoas não pensam nisso, não olham, vão pensar lá na frente, aí talvez seja tarde, né, para pensar nisso, né? Normalmente, infelizmente, o brasileiro, ele é ativo, né, mas ele é muito reativo. Né? Então ele faz o brasileiro é voluntarioso, ele vai, se joga, mas ele planeja mal, ele se prepara mal. Na verdade, nós não fomos educados para isso, né? Então é na base. Na base da porrada, da experiência, né? Eu falo, quando a gente vai num âmbito mais individualizado, as pessoas sempre acham que elas não podem, elas não sabem, elas não têm... Aí quando você começa a puxar, você vai ver que é uma questão muito mais complexa. Então, a gente tem que olhar cada indivíduo, independente dele estar numa empresa ou não, nessa questão. Qual que é o background ali, o que falta para cada um, a base, a história de cada um, né? Porque puxa bastante, né? Tem que tomar bastante cuidado. E saber que vai ter... É o que eu falo. E você ser uma consultora, ter uma empresa de consultoria, é você ser uma pessoa otimista. Sim. Porque senão... Não, mas tudo dá para melhorar. Tudo tem solução. Tudo tem solução. A não ser realmente para morte, pessoal. Exato, a única coisa. A única coisa que... Né? Por enquanto, acho que daqui a pouco a gente supera até essa. É verdade. Né? Mas aí o que a pessoa tem que ter vai mudar. Vontade. Mas você tem que querer. Tem que querer. Né? Ou vai ser no amor ou vai ser na dor. Mas vai acontecer. Assim, né? Aproveitando aqui, se você ainda não é cliente da Selo Seguro, nos procure. Somos especialistas em gestão de seguro para empresas. Todas as modalidades de seguro. A Alessandra aqui já é cliente de diversos seguros com a gente. Já foi em várias empresas, agora está numa próxima e está sempre levando a gente aqui. Então, conta com a gente. Somos especialistas em melhorar a experiência do seguro dentro da sua empresa. Conte conosco. E aproveita para vir aqui no Seducast, de participar, contar um pouquinho da tua jornada. Alessandra, uma coisa muito legal, voltando à questão do valuation, que eu acho muito interessante, porque eu penso, o americano, ele tem essa visão de olhar para o valuation e olhar na empresa, compro, cresço e vendo. Exato. Né? E ter esse olhar de jornada, de começo, meio e fim. Seja ela vender, seja ela fazer a sucessão, mas ter esse olhar. E eu acho que o brasileiro pouco tem essa visão de, e o depois? Para que eu estou fazendo isso? Né? Isso, quando você tem um olhar no valor da empresa, vai alterar o teu trabalho, a tua percepção, seja vender ou não, né? Então eu falo isso direto com o meu sócio, a gente fala, qual valuation? Como que a gente está?
mas vocês querem vender a empresa? Não quero vender, mas eu tenho olhar de quanto ela vale. Posso até vender, né? Ou não, mas o fato de eu olhar para esse valor e estar olhando e acompanhando esse número faz com que minhas ações de hoje sejam muito mais validadas, né? E isso é fundamental, né? Porque o valuation, eu acho que antigamente tinha uma relação como um casamento mesmo, que era aquela coisa que não iria ter um rompimento. Eterno. É eterno, eu só saio daqui quando eu morrer. E aí a sensação de qualidade de vida mudou muito com os anos. Então hoje, quando você pega um empreendedor de 20 e fala, eu quero trabalhar até os 40 e quero rodar o mundo. Então, as percepções mudou de qualidade valores, né? mudou bastante. E isso é legal, porque dá essa sensação de começo, meio e fim. É um projeto a empresa, não chega a ser a sua vida. Sim. Né? A gente vê muitas histórias que a pessoa... Pode ser um fim na sua vida, ela continua, né? Exatamente. E assim, se ela é tão próspera, você quer manter, vou sair da operação, da parte estratégica e vou para um conselho. Eu venho aqui 2 vezes no mês. Sim. Né, mantém ali com a tua experiência e deixa tocar. Exatamente. Né? Eu acho que as pessoas precisam saber que elas têm opções. O empresário, ele acaba achando que agora que eu tenho tantas vidas na minha responsabilidade, porque isso pesa muito. Eu tenho, às vezes, 100, 200, 300 funcionários e eu tô preso a isso. Né? Tem aquela sensação que vai abandonar. Né? E o brasileiro é muito afetivo, apegado, né? Muito apegado. Mas se você tem uma boa empresa, a estrutura vai manter. Então, é mais trabalhar o desapego. É uma coisa do ego mesmo, né? De desapegar de você, né? Não é nem desapegar dele, é desapegar de você ali e deixar, é verdade. Né? Porque às vezes a gente fala que a gente tem que mandar embora o dono para a empresa funcionar. Se ele deixar, a gente manda embora. Fica uns 3 meses fora, tira umas férias, relaxa, a gente coloca deixa as coisas em ordem. A gente vai estar assistindo e aí depois você volta. Porque às vezes está muito contaminado. Engraçado que isso, às vezes o dono é o maior problema. Ele é o maior né? problema. Porque ele fica ali na centralização e tudo. Ele precisa se afastar para vocês conseguirem. E não adianta, ninguém faz nada sozinho. Então, dependendo da energia que está acontecendo naquela empresa, se você não altera, não adianta. Pode fazer o processo que for, pode colocar o melhor ERP do mundo, mas não vai mudar. Então, tem que tomar bastante cuidado. Na verdade, a gente tem que se transformar se a gente quiser que as coisas melhorem. Putz, tem tudo a ver. Olha que engraçado, você está comentando isso e eu estava numa reunião com meu sócio começo dessa semana. A gente falando exatamente disso. Eu falei, Marcos, a gente quer chegar aqui com a empresa, né? Então a gente vai desenvolver isso, aquilo. Aí eu falei para ele, cara, isso nada vai acontecer. Ele falou, como assim? Não, isso nada vai acontecer se antes disso nós dois não nos transformarmos. A gente precisa se transformar primeiro, a mudança vai vir aqui. Aí, um reflexo disso é a empresa. Sim. Então, a gente está nesse processo aqui hoje. Aliás, a gente pode bater altos papos disso depois de conversar também. Porque a gente está estruturando tudo que a gente quer fazer, mas o que preciso mudar? Quais são os meus pontos fracos deles? Quais são os meus pontos fortes que eu preciso fortalecer? Porque precisa ter essa mudança, né? Para poder acontecer na empresa, né? Precisa. E essa mudança, quando a gente fala que a maquiagem, né? O superficial, a empresa está toda desestruturada, aí contrata o melhor controller. O cara não fica. Ele não aguenta. Isso, entendeu? Então, assim, se você não apoia essa gestão mesmo de transformação. E às vezes a pessoa perfeita é a pessoa que vai te incomodar, que vai falar o que você não quer ouvir, que vai te mostrar uma coisa que você não está fazendo. E aí você tem que ter a humildade, né? a provocação. Tem que aceitar. Sim. Senão é aquela coisa, as mesmas atitudes não vão fazer resultados diferentes. É impossível. Essa frase é um clássico. É um clássico, eu acho que é até da física. Essa frase é do Einstein mesmo, né? É muito legal, não? Realmente, vocês são os psicólogos da empresa, do empresário, Exatamente. Né? E tem que ter essa mudança interna, né? Não adianta. E eu acho que vocês devem pegar muita empresa que o cara quer, mas não quer fazer o que tem que fazer, né? É aquela coisa, a gente quer. Mas quer pagar o preço? Quer pagar o preço? A gente vai na nutricionista que a gente quer ficar saudável. Mas agora precisa fazer isso, chocolate. Então não quero mais. Eu quero comer chocolate. Não tem como. São escolhas, né? São escolhas, né? E eu acho que tem que ir com calma. Não precisa fazer, né?
trocar tudo, ou cortar tudo de uma vez. Sim. Mas tem que ter pelo menos uma tendência. Na hora que a pessoa começa a ter uma tendência à mudança, todo mundo começa a mudar. A frase que a gente mais ouve é: se você conseguiu mudar o fulano, realmente as coisas vão mudar a partir daí agora. Né? E outra coisa que a gente também traz muito nisso é toda a estrutura. Então, a gente comunica para todo mundo. As empresas, né, não são tão grandes assim, então reúne todo mundo no refeitório. Estamos fazendo aqui isso. E a gente vai atualizando a empresa inteira. Legal. Né? Porque também a gente que todo mundo respire o mesmo, né? E a gente faz muita questão dos indicadores também, que é uma coisa que as empresas não olham. Métrica, né? A gente começa a medir, aí a gente empodera essas pessoas em determinados departamentos, que uma empresa menor, ela não vai ter gerente de contas a pagar, vai ser o analista mesmo, ele que faz os fechamentos, ele que estrutura, então ele vai. Você demonstra os números, você demonstra o faturamento, apresenta as despesas, porque o brasileiro tem mania, né? Fatura 1 milhão, a pessoa é milionária. Mas ela gasta 1.100.000. Fatura né? um milionário. Um milionário. Então, a gente fala muito isso. Quando a gente é muito claro, olha, a gente está com problema de fluxo de caixa e você demonstra para todos isso, eles vão se sensibilizar a apagar uma luz. Vão entender. Agora, se você fica fechando, não, porque ninguém pode saber o quanto que eu ganho, ninguém pode saber o quanto que a empresa fatura. Você vai ficar bloqueado. Então, você tem o seu departamento de vendas tem que ter meta. Sim. Né? Até para eles saberem aonde eles vão tem que chegar, né? Exato. E tem muito empresário que mistura o caixa da empresa com a pessoa física, e de empresa grande até, viu? Já vi muito isso. É o que eu falo, que a gente... Eu estava até numa reunião hoje de manhã. Esse é um erro clássico, o clássico. É impressionante, né? Eu falo. Quando eu virei uma PJ, eu falei, eu vou me tratar como eu fosse uma multinacional. Então, abri minha conta PJ, então direcionei tudo para o PJ Caixa e paguei a Alessandra, pessoa física, para ela separar. Porque se você não faz isso no momento zero, cada vez mais é difícil. Sim. Se você já começar com esse vício ali, na hora que o negócio está fluindo, está misturando tudo, né? E quando a gente fala de empreendedor, e muito dos artistas, artesãos que recebem... Aí é uma salada, é complicado. Agora, mas eu já vi empresa grande, você já deve ter visto muito. Empresa grande, indústria, assim, que... o dono troca o carro todo ano, mas de quem é o carro? A empresa paga, você não, e o problema é que às vezes ele compra no CPF dele. Compra no CPF, pelo menos compra no joga CNPJ. Exato. Você quer usar, então pelo menos faz todo o fluxo dentro do CNPJ. Né? Porque senão fica muito complicado. Você sabe que a gente pode fazer uma boa dobradinha aí, porque assim, a gente faz a consultoria, né, de seguros. Então vamos fazer uma parceria aí de fechar, porque toda a parte de seguro a gente pode ajudar os seus clientes, né, a melhorar também. E a prevenção é o melhor remédio. Sempre foi. E eles só entendem na hora da dor. Todo mundo, eu falo, todo mundo que teve um carro que venceu o seguro um dia anterior e deu um problema no dia seguinte. Isso daí, a lei de Murphy está aí para nos... isso não pode acontecer. Não pode. Então, isso a gente, na pandemia, aconteceu, né, muito disso. Então, eu acho que a pandemia veio... todo mundo para correr atrás de seguro de vida, seguro saúde, melhorar o seguro saúde. A pandemia trouxe vários alertas. Foi um chacoalhão. Foi. Infelizmente, teve que morrer muita gente, mas trouxe coisas positivas para muita gente. É aquela coisa, né? Depois da guerra, vai recolhendo e vai... o que a gente espera, que a gente espera que as pessoas tenham aprendido. Sim. Né? Acho que muita gente aprendeu, outras não. Né? Aquela história de que o novo normal, que o mundo ia ser mais eu amoroso, adoraria, não aconteceu, infelizmente, né? Mas das coisas ruins saem coisas boas, né? Por exemplo, se não fosse Hitler, não teríamos direitos humanos. Então, depois do Holocausto, do absurdo que foi a Segunda Guerra Mundial, veio a ONU, criou direitos humanos, coisa que a gente não tinha, né? Então, depois da pandemia, muita gente começou a se cuidar mais e olhar para outras coisas, né? Verdade. Falando em cuidados em seguros, queria que você desse um feedback aqui pra gente, que você já é cliente de longa data em outras empresas também, né? Acho que é importante ter um momento ali de ouvir um pouco aí de vocês. Né? E olha que eu tenho, né? Eu posso falar, deixa eu pegar Tem minha propriedade aqui. Não, então, na verdade, eu sempre gostei muito do atendimento de vocês. E é engraçado que
a gente sempre se falou muito por telefone. Depois, lógico, você foi na empresa, a gente se conheceu. Mas aí você cria... como que é cedo? Aí eu criava na minha cabeça, que era um escritório quadradinho. Né? Aí quando eu vi quando começou a aparecer, eu falei, gente, que moderno, né? Legal, porque aí você liga que o seguro é tão muito mais formal. Mas eu acho que o corretor de seguro, a empresa que te dá o suporte, eu acho que ela é a que mais te atende quando você está precisando. Porque... E todas as vezes que a gente tinha algum impasse, ou tinha algum problema, vocês estavam nos assistindo. Sim. Porque os corretores, essas empresas ghost, né, na hora do problema foge, aí você perde, né? Não você adianta, perde. Né? A função nossa é atuar justamente quando o bicho pegou ele, né? Apertou, né? Não tem jeito. Vocês trabalham na crise, né? Então, administrar essa crise. E sempre foi muito tranquilo, eu nunca tive um problema. Legal, bom saber. Quer dizer, mentira. Se eu tivesse problema. Não, super tranquilo. Legal. E é aquela coisa também de eu olhando para o meu lado financeiro, né, como uma pessoa do financeiro, você também, olha, lembra, eu acho que uma vez você ligou depois de 2 anos, olha, tá na hora de mudar. Então, isso é bem importante. Porque tem empresas que fechou o contrato, ok, tá tudo bem, até resolve um probleminha, mas ela não tem esse olhar financeiro, que impacta mesmo. Legal. O nosso olhar é justamente esse, né? Não só de atender o pós-venda do seguro, seja qual for, mas também garantir que o cliente esteja na melhor relação custo-benefício, né? Exatamente. Acho que é obrigação nossa, né? Eu falo isso porque a gente tem que estar alerta no seguinte, a pior coisa que pode acontecer é um cliente nosso receber um outro corretor trazendo uma solução melhor. Então, assim, nós temos que trazer a melhor solução, né? Então, isso é cultural nosso aqui. Ai, que bom. Importante saber. E bom saber que sempre foi bem atendido. Foi né? sim. E olha que faz tempo, então. É verdade. Já tem. Me diz, olhando para frente agora, você tem também um outro projeto, né? Vamos falar dele, que é o Fica no Azul. Isso. Bom nome, aliás. Aliás, você tá né? de azul? Também estou de azul aqui Muito hoje. Obrigada. Estamos no azul, começamos no azul. A cor da cedo também é azul. É o que eu falo, né? Todo mundo... esse nome é para passar tranquilidade quando a gente fala de dinheiro. Todo mundo fala, né? Eu queria... Tô no vermelho. Tô no vermelho, tô no azul, então... Ficar no azul. O projeto do Fica no Azul é o que eu falo que eu acredito... Porque quando a gente se forma lá, há 20 e poucos anos atrás... 12, 15. A gente fala, o que você quer para a vida? Então, eu sempre soube que eu queria alguma coisa na administração. Eu só não sabia o quê. E aí, eu me apaixonei pelos números, pelas finanças. Pela matemática financeira, na verdade. E aí, com isso, eu sempre tive aquele sonho, você dá o suporte à família, aos amigos, e aí você vai entendendo que o buraco é mais embaixo. Né? Questão de educação da educação ali, né? financeira. Hoje eu fico muito feliz que hoje a gente tem alguns acessos que há 15 anos hoje a informação está aí, né? Quem quer busca, mas falta muito ainda, né? Mas o problema que eu vejo ainda é que tem a informação, só que tem uma linguagem muito dura, né? Quando você fala de economia, de índices, e aí a pessoa dá uma preguiça. Já desanima, se a pessoa é de humanas, ela fala, não quero. E aí é o que eu falo, o Fica no Azul, ele além de dar esse apoio para as pessoas entenderem ou traduzir isso de uma forma mais tranquila. Sim, que dá super, né? Dá muito certo. Todo mundo tem que saber de finanças, isso aí é educação básica, tinha que ter na escola, a gente estava falando disso, né? Tinha que ter na escola, né? Tinha que ter. Eu falo que educação financeira tinha que ter no pré ao terceiro colegial. Exato. E no pré, quando é criancinha, existem conceitos de finanças que você pode passar. Com certeza. Né? Então, não é que você vai ensinar matemática financeira complexa. Você vai aumentando a complexidade, mas uma criança já pode começar a entender conceitos, né? Sim. Por exemplo, tem um negócio que me influenciou pro resto da vida. Olha como é coisa de educação financeira. Banco imobiliário. O jogo Banco Imobiliário eu joguei desde muito cedo. Adorava. E é um baita de uma escola ali, né? E eu virei investidor imobiliário. E eu lembro que quando eu comecei, cheguei a ter 10 imóveis em São Paulo, foi o Banco Imobiliário que me trouxe isso. Olha essa ideia. Que maravilhoso. Isso, é de buscar conhecimento. Tem jogos, né, de educação financeira. Você tem que trabalhar no lúdico com as crianças. Então, tem linguagem ali que aplica para qualquer idade, né? E hoje, quando tudo é muito volátil, né? E com as crianças também tem essa questão de tudo é muito fácil. Então, essa coisa da pessoa ter que esperar um determinado momento que ela tem que poupar. Ninguém quer esperar. É uma ansiedade. É o mundo do imediatismo hoje, né?
Então, é bem interessante que a questão do valor, porque se você começa a dar tudo para essa criança, ela não vai ver valor em nada, né? E aí vai ser muito duro para ela na vida. A gente tá num mundo de abundância hoje, Exato. né? Assim, que, claro, né? Respeitando aí, tem muita gente que não tem abundância, mas hoje o acesso e a abundância ela é muito grande, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu ganhava uma chuteira. Era aquela chuteira ou mesmo um tênis, né? Você ganhava um tênis dos pais. Lembra que você não podia raspar, não raspa o tênis. Cuida desse tênis. Hoje em dia eu vejo sobrinhos, filhos, amigos, tá? A criança tem 20 tênis, 10 chuteiras, é tudo mais fácil, tem até close para criança, né? É muita abundância, eu acho que aí você acaba realmente valorizando menos, né? Porque tá sobrando, né? Então acaba não valorizando, né? E aí você tem que tomar bastante cuidado. E aí eu tô aqui, eu tenho uma parceira também na área de marketing digital, que ela também ensina a valorar, né? Você começar a entender o seu valor como profissional, aí a gente está lidando mais pessoa física, o cara que presta um serviço, que ele vende um artesanato, um artista, que ele não sabe cobrar. Nem precificar, ele não precifica. Artista geralmente não consegue precificar. E ele também não entende. Só que é o tipo de coisa, as pessoas têm que entender que as finanças não é uma questão de opção, de você não saber ou saber. É igual você precisar escrever, é igual você saber ir a um banco negociar. Isso faz toda a diferença. Então, a gente dá esse apoio para quem está começando, a gente faz mentorias. Então, às vezes a pessoa está com... Eu falo, faz uma lista, uma pergunta de tudo que você tem dúvida. A gente marca uma hora e a gente vai tirando. E depois ela verifica se tem se ela quer, se ela não quer entrar em algum desses pontos. Mas isso é uma coisa que eu falo, pro resto da vida, né? É algo que você precisa ter e é um conhecimento eterno. Exato, né? E é uma coisa que realmente me move. Legal. Né? Quando a gente fala das empresas ou fala das pessoas, ver a transformação na vida das pessoas. Esse é o propósito de vocês, né? Exato. Isso é muito legal, realmente vocês mudam a vida, né? Você muda a vida de uma pessoa, conhecimento muda a vida, né? É muito lindo. Né? Eu tenho um caso de uma pessoa que ela tinha, sei lá, 90 mil reais e ela tinha uma renda ok e tal, mas ela estava tão envolvida, tão problema, e assim, demorou uns 4 anos para arrumar, mas hoje ela me liga e fala, tem outra vida, eu tô feliz, eu não tô mais angustiada. É lógico que tem que ter uma disciplina, né? Porque o que eu falo que é igual dieta, não adianta ir pro radicalismo, você vai ficar um mês. Você perde não sei quantos e depois ganha, né? Não tem como. É longo prazo, as coisas são feitas. É método e disciplina. hábito. Hábito é tudo, né? É fazer escolhas, boas escolhas. E aí você acaba fazendo boas escolhas para o resto da sua vida, né? Para outros âmbitos. Olha, vocês têm cliente pra caramba, porque o campo é grande, hein? E essa geração nova ali, que realmente é imediatista, né? Tem uma frase pra essa geração que eu vi quando eu tinha 20 anos. Assim, eu abria cedo, eu tinha 23 anos. Nossa, era novo novinho. mesmo. Que, aliás, vocês são clientes desde quando eu abri a tua empresa anterior, né? E eu lembro que tinha um amigo meu que via que eu tava crescendo muito rápido e aquela ansiedade, né, dos 20 anos, tal, não sei o quê. Ele falava uma frase que é famosa, né? Roma não foi construída em um dia. Exatamente. E essa é muito boa, porque realmente, calma, né? Sonhos grandes levam tempo, é disciplina, é hábito, e a rotina do dia a dia não é tão maravilhosa. É pouquinhas ações, pequenas ações, né? Mas que vão construir, né, o teu futuro ali, a tua disciplina. É lógico que a gente tem uma questão econômica, né? A gente sabe que o país e a população ela não tem essa questão de... Mas eu falo, quem não consegue administrar 3 mil reais, não vai administrar 10 mil reais. Não importa. Né? Então, não importa assim, quanto ganha. Né? Exatamente. É lógico que tudo tem que ter um mínimo, né? Sim. Um mínimo de qualidade de vida, sim, né? Sim. Mas ok, mas a gente olhando... o básico ali. Tá cheio de milionário quebrado. Tá cheio, o cara fatura, que você falou, fatura milhões, gasta... O Michael Jackson era um desses. Pois é. O Michael Jackson, ele conseguia ganhar milhões e gastava milhões vezes 5. Então, assim, não é um problema de gente que não tem dinheiro. E eu vi muitas pessoas com 3 salários mínimos muito prósperas. Sim, mas aí o que a gente fala aí você precisa nascer.
A pessoa nasce metódica. Então, a gente está falando de 100 pessoas, 3, 4 vão nascer metódicas e elas seguem essa linha mais de poupadores, organizadores. Não, a gente tem que ser a maioria da população. E isso a gente traz através da educação de base, né? Para que realmente as coisas mudem. Né? E como a gente tem um perfil, o Brasil era superinflação. Então, quando a gente fala, é porque brasileiro não sabe poupar. Mas se a gente falasse há 30 anos atrás, se você segurasse o dinheiro para o outro dia, você já não conseguia comprar o que você compraria. Não dava para poupar, não era para poupar. Não era para poupar. Corrida para o supermercado. Exatamente. Então, assim, a gente tem que respeitar o nosso perfil e aprender com isso. Acabou, tá? É um trauma que a população teve, agora acabou e a gente tem que fazer diferente. Do mesmo jeito que o Japão... eles têm que pedir, pelo amor de Deus, para começar a gastar, porque a economia não anda. No Japão, tem morador de rua que tem 10 mil dólares na conta. Assim, é o extremo do poupador. Bom, lá é deflação, né? Exato. Agora acho que está com inflação por causa do momento global. Mas lá é deflação, coisa de louco. E eles tentam fomentar a economia e não conseguem. Por quê? Porque eles passaram por tantas guerras. Privando. Eles vão falar, amanhã não vou ter o que comer, vai explodir uma bomba, tal. Lá é o paraíso do seguro. Exato. Tanto que tem várias seguradoras aqui também, a Tóquio, o Sompo, eles são grandes, todas tem essa visão de cuidado, de restrição, de poupar, de proteção, né? Exatamente. E aí é o que eu falo, nós somos um país jovem, que a gente acabou, né, de sair, porque a gente fala historicamente, 30 anos é nada, né? 30 segundos, né? Então, é uma geração. É uma geração. Então, agora essa geração tem que entender que quando for fazer, tem que fazer da maneira correta. Legal. E aí, quando você não sabe, você nos chama pra gente resolver. Aproveitando aqui, eu queria que você deixasse aqui o arroba, os contatos aí das empresas, porque eu acho que é muito legal, um trabalho muito bom. Você precisa ter educação financeira. Isso aí é base. Infelizmente, a gente não tem isso nem nas escolas, nem em casa. Então, busque, vai atrás. Aqui está um caminho, né? Vai atrás aqui, que nós já temos um caminho para vocês. Divulga aí como que encontra vocês. Pode encontrar a gente no arroba Dr. Valuation, a gente está em todas as redes e o site. Então. O projeto no Fica no Azul é arroba Fica no Azul Oficial. Esse é para pessoa física, né? Isso, né? para pessoa física. Legal. E o meu pessoal pode me seguir lá, Alessandra Chagas. Legal. Obrigado, muito Alessandra. Obrigado pela participação. O prazer foi meu. Estamos sempre aqui, projetos novos, volte aqui para divulgar e vamos fazer essa parceria aí de clientes aí, que eu acho que tantos clientes meus como vocês podemos ajudar aí. Muito obrigada. Obrigado. E você não esquece de seguir a gente. Aliás, não é seguir, né? Eu sempre falo seguir, esse cara me dá bronca aqui. Não esquece de se inscrever no canal, subscribe, segue a gente, se inscreve na Cedo. Curte, dá um likezinho, compartilha. Aqui é o canal onde a gente recebe empresários de verdade, contando a realidade aqui de quem empreender nesse país, que não é fácil, mas o brasileiro, ele persevera e vai atrás, né? Busque conhecimento. Aqui, conhecimento financeiro, foi um bate-papo muito legal, então aproveita para buscar se desenvolver. Você, empresário ou pessoa física, a gente tem que estar sempre se reinventando. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigado pelo ter aceitado aí o convite. Obrigada. E voltemos aí, né? Com certeza, pode chamar. É isso aí. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Muito bom, legal. Conversa boa. Você que vai rápido, deu quanto tempo?